Em 2023, eu literalmente trabalhava 12 horas por dia, não via dinheiro sobrando no final do mês, não conseguia ver o fruto do meu trabalho. Então, se você presta serviço, se você tem uma empresa e está nessa mesma linha, né, trabalha igual maluco, mas não consegue ver o resultado, fruto do teu esforço, esse vídeo é para você porque o que eu descobri lá em 2023 mudou tudo na minha vida. Basicamente, o problema, eu consegui ter clareza disso, não era eu, era principalmente a estrutura do meu negócio. Eu, basicamente, um modelo que me tornou escravo da minha própria empresa. Então, se você às vezes está nesse sentimento, né, de pô, trabalho igual maluco, não consigo ver o resultado do meu esforço, provavelmente o problema não é você. Se você trabalha, se esforça, mas não vê o fruto, provavelmente o problema não é você, o problema é o modelo. E é disso que a gente vai falar aqui no vídeo hoje. Lá em 2023 eu consegui encontrar 3 falhas que me davam essa sensação, né, de perda, de problema, etc. E ao mesmo tempo eu também consegui encontrar a solução, graças a Deus, que é o que mudou tudo na minha vida desde então. Então, vamos lá? Antes de eu começar aqui, se inscreve aí no canal, me ajuda aí a chegar na meta de 1.000 inscritos. A gente tô produzindo conteúdo todo dia, tem vídeo novo aqui, então se inscreve para você ver vídeos sobre como você pode criar um negócio enxuto, escalar um negócio enxuto e sistematizar um negócio enxuto usando uma ferramenta completaça. Então tem vídeo aqui todo dia no canal falando disso, belezinha? Então me ajuda lá, bora chegar nos 1.000, fechou? Então vamos lá, falha 1. Primeiro, eu era o gargalo. Então, tudo na minha empresa, eu tinha 30 funcionários na época, a gente faturava bem, a gente estava faturando mais de... Nos 2 anos de empresa a gente chegou a faturar mais de 2 milhões, só que eu era o gargalo. Então tudo que acontecia na empresa passava por mim. Então, esse era o primeiro gargalo, o primeiro problema que eu tive. Porque todo projeto que tinha passava por mim, tudo que ia entregar passava por mim, toda a parte comercial, demanda, etc., passava por mim. Então, essa já era a primeira falha que eu consegui identificar. A segunda falha é que eu trabalhava por projeto. Então, tudo que eu entregava, tudo que eu vendia era pontual, era projeto. Então, qual o problema disso, né? Vamos lá, se eu fecho um projeto hoje e eu entrego ele daqui 3 meses, em 3 meses, né, às vezes tinha um parcelamento maior e tal, mas em 3 meses acabou o dinheiro. Então, por exemplo, um projeto eu faturo, sei lá, 100 mil reais e o meu custo para aquele projeto sei lá, é de 60, 50, 60 mil. É, e ali eu já tinha um problema, um segundo problema, né? Que era, eu fazia uma boa venda, tinha até uma margem de lucro ok, só que aquilo era pontual, ou seja, para o próximo mês eu tinha que vender de novo, e de novo, e de novo. Então, isso é um problema porque o dinheiro ele não vai se acumulando, né? Ou seja, cada venda nova que eu fazia, ela tinha fim. Então a ideia de não ter recorrência, ela fazia com que eu começasse todo mês do zero. Então, literalmente, né, o que eu fechava de venda nesse mês não necessariamente me gerava resultado para o próximo e assim por diante. Então essa era a segunda falha. E a terceira falha é que eu tinha ofertas que não eram ofertas muito fortes de venda. E daí qual que é o problema? Às vezes o que você entende por oferta não é o que eu entendo por oferta, tá? Então vamos esclarecer o que eu entendo por oferta para você conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Oferta para mim é aquilo que eu estou ofertando ao meu cliente em relação ao meu serviço, tá? Então na prática, por exemplo, se eu vendo computador, o computador é o meu produto. Se eu vendo, por exemplo, a xícara, caneca, né? Ela é o meu produto, mas não necessariamente a minha oferta, entendeu? Então, vou tentar deixar um pouco mais claro ainda. A caneca é meu produto. Beleza. Como que eu vou vender esse produto? Se eu só vender esse produto como caneca, concorda comigo que é uma commodity? Caneca você encontra em qualquer loja de 1,99, qualquer loja, sei lá, qualquer Havan da vida, você vai encontrar uma caneca. O ponto é, o ponto é, como que eu estou ofertando a minha oferta, a minha caneca? Beleza? Então, os meus primeiros problemas que eu tinha aqui, os meus primeiros problemas que eu tinha era em relação a isso, era as 3 primeiras falhas, vamos dizer assim, certo? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela para te mostrar aqui
o que eu quero dizer com isso, tá? Então aqui eu tenho o meu primeiro problema, que era modelo de negócio. Ele me tornava escravo. O meu segundo problema aqui era recorrência. Isso me tornava frágil, né? Porque todo mês, se eu não tivesse uma venda nova todo mês, isso me causava problemas graves. Inclusive, isso aqui está dentro do modelo de negócio. E o terceiro eram ofertas fracas. Isso me tornava uma commodity. Beleza? E como que isso me torna uma commodity? Basicamente, ele me torna uma commodity porque... Deixa eu só aumentar aqui um pouco isso aqui. Ó. Boa. Isso aqui me torna uma commodity porque porque eu estou vendendo o que todo mundo vende. Então, esses eram problemas graves que faziam, por mais que eu faturasse bem, eles tornavam... É como se eu estivesse construindo um castelo em cima de areia, entendeu? Então, esse era o problema que eu tinha, que era mais grave. Então, essas três falhas, elas geravam um resultado que era o seguinte. Qual era o resultado que essas falhas geravam? Eu basicamente trabalhava 12 horas por dia, eu não conseguia ganhar dinheiro de verdade, eu não conseguia estar presente para minha família, e o final disso aqui, talvez se você já está aqui no canal há mais tempo, você já conhece essa história, quase perdi meu casamento. Então, qual é o reflexo, né? Veja que é uma cascata, né? Ó, esses problemas fizeram com que eu começasse a trabalhar muito por dia, todo dia. O fato de trabalhar mais não necessariamente reflete quanto de dinheiro você ganha. Então, eu trabalhava mais, mas trabalhava muito errado. Então, eu não conseguia ganhar dinheiro. Então, eu trabalhava muito e ganhava pouco. E o terceiro, como eu trabalhava muito e ganhava pouco, na minha cabeça eu tinha que trabalhar mais ainda, então eu ficava menos presente para minha família, que na época era minha esposa, beleza? E isso fez com que a minha esposa olhasse para a vida dela e falasse, cara, não sei se faz sentido estar casado com esse cara aí, velho, o cara só trabalha, entendeu? Então, aqui, esse aqui é as falhas que eu encontrei lá em 2023 e esse aqui foram as minhas consequências, tá? Talvez as suas sejam diferentes dessas, mas essas foram as minhas consequências e agora eu vou te dizer, beleza, Lê, então... Se esses são os problemas e esse era o resultado, então qual é a solução e qual é a consequência da solução? E é isso que eu quero compartilhar com você aqui, as três coisas, 3 passos que eu fiz e que mudaram totalmente a minha vida nesses últimos 2 anos e meio. Primeiro ponto aqui é sistematizar o negócio para ser rentável, tá? Então, o primeiro passo aqui é sistematizar aqui, e aqui eu vou colocar como uma produtificação do que você faz, tá? Então, o que exatamente é a produtificação, tá? A produtificação é você, basicamente, pegar aquilo que você sabe fazer, tá? Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de, sei lá, criar um agente de IA. Isso é uma habilidade que nem todo mundo tem, mas tem muita gente que precisa. Então, existe demanda no mercado, você sabe fazer... E você pode agora produtificar isso, beleza? Por exemplo, vamos pensar que você é um arquiteto. Então, poxa, você tem a habilidade de projetar casas, ambientes, etc. Então, você precisa produtificar isso, tá? E produtificar não é você só, quando alguém perguntar para você, cara, o que você vende? Você fala, pô, eu sou um arquiteto e vendo projeto de arquitetura. Isso é commodity, só um serviço, beleza? Então, produtificar é você transformar aquilo que você faz em um produto que brilhe os olhos das pessoas. Beleza? Então, o primeiro passo é você fazer isso. Então, como que eu fiz isso lá atrás? Eu sempre tive uma habilidade muito grande em vendas e na época, como eu trabalhei com tecnologia, growth hacking, etc., eu criei uma habilidade de geração de demanda em alta escala. Então, eu sabia fazer 2 coisas muito bem. 3 coisas muito bem. Eu sabia, primeiro, vender, beleza? Eu sabia gerar demanda, beleza? E eu sabia e conhecia os métodos ágeis das empresas de tecnologia. Então, eu conhecia Scrum, Design Thinking e etc. Então, essas eram 3 habilidades muito boas que eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu produtifiquei isso. Eu criei um produto onde eu ajudava empreendedores a implementar
uma estrutura de Growth Hacking, que é um método ágil, para gerar demanda escalável, beleza? Que é a minha segunda habilidade, e ajudava eles a estruturar a parte comercial. Então, dizendo para eles, cara, quando chega o cliente, como que você tem que fazer para converter esse cara? Então, eu sistematizei aquilo que eu sabia fazer, transformando isso num produto que passou a ser interessante para que as pessoas olhassem para isso. Então, eu produtifiquei, beleza? Esse é o primeiro passo para você mudar esse game, tá bom? Primeiro passo, produtificar. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é você gerar demanda no automático. E aqui daí sistematizar é aquisição, tá? É aquisição. Então, quando a gente fala de Growth Hacking, existe 5 etapas, né? Que é o funil AARRR. Então, eu vou falar dos dois primeiros aqui. Então, é AARR. Então, você tem aqui a aquisição e a ativação, beleza? Do cliente. Então, a aquisição é você gerar demanda, tá? Então, gerar demanda é igual aquisição, beleza? Então, o segundo passo é você aprender a gerar demanda. E aqui é muito importante você entender que existem quatro formas de gerar demanda. Você pode gerar demanda com conteúdo orgânico, igual eu estou fazendo aqui. Estou gravando vídeo para você, gerando conteúdo, gerando valor para você. E talvez você está assistindo esse vídeo e vai falar, pô, eu quero o acompanhamento do Alê para que o Alê me ajude a fazer isso, beleza? Se você quiser, inclusive, o link está na descrição aí, Projeto Maverick, tá bom? Então, existe essa primeira forma de gerar demanda, que é conteúdo gratuito, beleza? Existe uma segunda forma, então vamos lá. Conteúdo gratuito. 2, anúncio pago. Beleza? Então, segunda forma, anúncio pago. Então, eu pego um conteúdo meu, pago para que a plataforma mostre ele para muitas pessoas e algumas dessas pessoas vão querer vir falar comigo. Então, por exemplo, se você é um arquiteto, você pode criar anúncios falando sobre projeto de arquitetura, ou falando, enfim, daí tem vários frameworks que a gente poderia falar aqui, mas não vou estender muito o vídeo, e você pode trazer demanda para você através de anúncio pago, beleza? Terceiro, você pode ter prospecção quente. O que é prospecção quente, Ale? Prospecção quente é pegar a lista de contatos de pessoas que você já conhece e falar com eles para gerar demanda para você, beleza? E por último, prospecção fria. Tá? Isso aqui não é necessariamente uma ordem, tá? Não é tipo, essa é a ordem, faça isso, faça... Não, são 4 formas, você pode escolher qual faz mais sentido para você, beleza? Então, se você tem, às vezes, um alcance legal nas suas mídias, conteúdo gratuito é bom para começar. Se você é igual eu e não tem um alcance grande, então talvez faça mais sentido começar por prospecção quente, tá? E depois ir para o pago e depois ir para o gratuito. Então, por exemplo, eu estou no gratuito agora em 2026. Eu já gravo vídeo há bastante tempo, mas eu decidi subir um vídeo por dia agora em 2026, beleza? Mas vamos lá. Então, o terceiro passo é isso. Gerar demanda. E o terceiro passo é você construir uma oferta irresistível. Por quê? Para você deixar de ser commodity, tá? Então, aqui, ó, o alvo aqui de criar uma oferta irresistível é você parar de ser uma commodity. Então, a ideia é que o seu cliente, ele olhe para você diferente do que ele olha. Então, se você é um arquiteto, por exemplo, o seu cliente não pode olhar para você e comparar você com qualquer arquiteto, entendeu? Então, quando um cliente olha para você e compara você com um cara que também é arquiteto, você é uma commodity. E se você é uma commodity, você vai ter que brigar por preço. E se você briga por preço, você vai ter baixa margem. E se você tem baixa margem, você vai ter baixo resultado, beleza? Então, ó, olha a lógica. Olha a lógica aqui. Vamos lá. Se você não se diferencia do seu concorrente, se você é comparado com o seu concorrente, você é uma commodity, beleza? Você vende uma commodity, fechou? Se você vende uma commodity, você naturalmente vai ter que brigar por preço.
Se você briga por preço, naturalmente você vai ter uma margem não muito alta. Se você tem uma margem que não é muito alta, naturalmente você vai ter problemas de custo na sua empresa. E se você tem problemas de custo, uma margem não muito alta, significa que o teu negócio não é tão saudável. Se ele não é tão saudável, provavelmente ele não vai te gerar tanto dinheiro quanto poderia para você no final do mês. E se isso não acontece, você não vai ter uma vida tão confortável como você gostaria. Então, por que eu deveria deixar de ser uma commodity? Porque eu quero ter uma vida mais confortável. Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Porque eu quero viver de renda no futuro. Então, se eu tenho objetivos claros para a minha vida, então eu falo, beleza, então eu vou parar de ser commodity. E assim também é para você criar canais de aquisição que gerem demanda para você no automático e você produtificar aquilo que você sabe fazer. Essas 3 habilidades, essas são 8 habilidades no total, que na minha visão formam um negócio enxuto, lucrativo. Mas essas 3 sozinhas já te ajudam muito. Sistematizar o seu negócio de maneira que você consiga produtifique aquilo que você sabe fazer. Segundo, gerar demanda no automático nos 4 canais, nas 4 formas que existem. E o terceiro, que é você deixar de ser uma commodity. Essas são 3 coisas que você, na minha visão, precisa fazer, que é o que eu fiz lá em 2023 e que me fez sair de um problema grave que eu tinha na minha própria vida, que era trabalhar muito, ganhar pouco e estar com problemas sérios no meu casamento. Beleza? Então, pra gente finalizar aqui, essa aqui é a estrutura, beleza? Eu vou deixar no final do vídeo aqui um outro vídeo, que é um vídeo sobre o 100 Million Offer, que é o livro do Hormozi, para você conseguir saber como que é uma oferta irresistível, tá? É um vídeo que eu gravei há um tempinho, mas ele fala sobre o framework do livro e vai te ajudar nessa estruturação. E para finalizar, se você tá nesse mesmo problema que eu tava lá em 2023 e às vezes você quer uma luz, quer encontrar uma luz aí no fim do túnel, talvez faça sentido você fazer sua aplicação para o Maverick, onde eu vou olhar para o que você faz, para a sua estrutura do seu negócio, vou entender os problemas mais graves que você tem e vou conseguir te dar um plano de ação prático para você conseguir melhorar, saber exatamente o que fazer. Então, por exemplo, eu vou identificar a geração de demanda e vou te dizer, cara, o melhor caminho de geração de demanda para você fazer agora é aqui, ó. Então faça isso. Então, se você quer esse olhar estratégico para o que você faz e um caminho claro para você obter mais resultado e gerar mais lucro, e o meu objetivo aqui é ajudar você a colocar mais de 10 mil reais no bolso todo santo mês, então existe o projeto Maverick, o link está aqui embaixo na descrição, clica ali, aplica e a gente vai te ajudar a seguir esse caminho, beleza? Acho que basicamente é isso. Diz nos comentários para mim dessas falhas se alguma delas você está fazendo. E é isso, turma. Tamo junto. Forte abraço para vocês. Bora escalar. Bora pra action. Eu te vejo, hein, no próximo vídeo. Todo dia, vídeo novo aqui, meio-dia. Vamos pra cima, é nóis.